conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Então eu vou falar desses 5 conjuntos e é claro que antes de começar, eu quero pedir para você que está assistindo aí e não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força aqui para o professor Valtinho. E durante o vídeo, se você ficar com alguma dúvida da onde saiu ou da onde apareceu alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer para você. Tá legal? Então, vamos começar, é claro, pelo começo. O começo é o conjunto dos números naturais. Por que ele é o começo? Porque os números que fazem parte desse conjunto são os números que nós usamos para a contagem. Então vamos lá, ó. 0 para representar nada, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, o conjunto dos números naturais é composto por números que nós usamos para a contagem. Aonde a gente vê isso? Numa partida de futebol, para contagem de gols. Então um time faz 1, 2, nenhum gol. Não tem como um time fazer meio gol. A quantidade de irmãos que você tem, também a gente usa um número natural. Por quê? Porque o número natural ele é usado para contagem. O segundo conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, pessoal, é o conjunto dos números naturais acrescentados pelos números negativos. Então nós teremos isso aqui, ó, os números naturais, tá? E posso dizer assim, e seus opostos. Então o oposto do 1 é o menos 1, o oposto do 2 é o menos 2, o oposto do 3 é o menos 3. Então eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros são os números positivos e os números negativos. Acrescentando zero. Então, os números inteiros, você tem o zero que divide os números positivos dos números negativos. Esse é o conjunto dos números inteiros. O terceiro conjunto numérico é o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, eu posso representá-lo dessa maneira. Não se preocupem com a escrita aqui, que o professor Valtinho vai traduzir para vocês. E para ajudar nessa tradução, caso vocês queiram, na descrição do vídeo eu vou deixar um link com uma tabela na qual símbolos que nós usamos em conjuntos numéricos, tá bom? Então para ajudar vocês aí, embaixo aí eu vou deixar um link na qual você vai ter uma tabelinha para ajudar vocês na tradução de um conjunto numérico, tá bom? Então vamos lá. Os números racionais são formados por uma razão na qual o A pertence aos inteiros, então isso significa que o A tem que ser um número inteiro, e o B tem que ser um número inteiro, com exceção do zero. Esse asterisco aqui significa que eu tenho que tirar o zero fora, tá bom? Então são os números inteiros, com exceção do zero. Por quê? Porque aqui tem que ser um número inteiro menos o zero. Porque quando uma divisão por zero não existe. Então por isso que A tem que ser um número inteiro. Então, ó, os números racionais é formado por uma razão em que o A pertence aos inteiros. Então A tem que ser um número inteiro. E B tem que ser um número inteiro diferente de zero. Então esse B aqui tem que ser um número inteiro diferente de zero. Para facilitar mais para vocês, quais são os números que fazem parte desse conjunto? Então vamos lá. São os números positivos, os números negativos, as frações
as dízimas periódicas, e os números decimais. Então, qualquer um desses números aqui fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, ó, os números positivos, senhor, os números positivos não são os números naturais? São. Então, os números naturais estão dentro do conjunto dos números racionais. Tá? Os números negativos não são números inteiros, professor? São. Então, os números inteiros estão contidos nos números racionais. Então, dentro dos números racionais, você tem o quê? Você tem os números naturais, você tem os números inteiros, e aqui, ó, entra quem? As frações, as dízimas periódicas e os números decimais. Esses são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais. Galera, o conjunto dos números irracionais é um conjunto separado do conjunto dos números racionais. Tá? Então, todos os números que não são racionais, tá? Eles vão fazer parte do conjunto dos números irracionais. Mas, professor, você falou que nos racionais são os positivos, os negativos, as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Quem sobra para ser número irracional? Quem sobra, pessoal, são as raízes não exatas, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, né? São raízes não exatas. Então, raiz não exata, ela faz parte dos conjuntos dos números irracionais. E quem também faz parte do conjunto dos números irracionais são as constantes matemáticas. Quem são as constantes matemáticas? Uma bem famosa, o π, né? E um outro também, o número e. São constantes matemáticas, né, que representam valores que não são exatos. Então, por isso, eles são considerados números irracionais. Tá bom? Então, quem faz parte aqui dos números irracionais? As raízes não exatas e as constantes matemáticas. Galera, e por fim, o conjunto dos números reais. Todos os outros conjuntos que nós vimos anteriormente, eles formam o conjunto dos números reais. Então, por isso que eu representei e fiz um diagrama aqui para mostrar para vocês. Ó, os números reais é o conjunto de todos os outros conjuntos anteriores. Então, vejam bem aqui. Ó, olha só como que acontece a evolução dos conjuntos. O conjunto dos números naturais, vamos colocar assim, que são os positivos, que são aqueles números que a gente usa para contagem. Então, é o menor conjunto que nós temos aqui. Então, ele começa aqui nos números naturais, né? Depois, aí a gente acrescenta os negativos. Então, aí a gente tem os números inteiros, né? Então, os números inteiros, os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Os números inteiros e os números naturais estão contidos dentro dos números racionais. Aí a gente tem o conjunto dos números irracionais à parte. E o conjunto de tudo isso é o conjunto dos números reais. Acompanhem comigo, pessoal,
agora esse exemplo aqui. Encontre os valores de x que tornam verdadeira a expressão 2x menos 5 menor que zero. Então eu tenho que encontrar o valor de x para que isso se torne verdadeiro. E aqui, pessoal, a gente vê que é uma inequação. A gente não está usando o sinal de igual, né? A gente está usando o sinal menor, né? Esse é o sinal menor. Então, 2x menos 5 tem que ser menor que zero. Então, qual é o valor de x para que essa expressão seja menor que zero? Então, para resolver isso, eu vou resolver como uma equação. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu preciso tirar esse 5 daqui. Então, nós teremos aqui, ó. Vou mandar ele para o segundo membro. Então, eu tenho aqui 2x menor o 5 é negativo, vai passar positivo. Agora, o x vai ser menor que 5. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x tem que ser menor do que 5 meios. Ou seja, o x tem que ser menor do que 2,5. Então, qualquer valor menor que 2,5 que eu coloque aqui, qualquer valor que eu coloque menor que 2,5, então, por exemplo, 2,4, 2,3, 0,5, né? Menos 1, menos 3. Qualquer valor, então, menor que 2,5, porque 5 meios é 2,5, né, pessoal? Ele torna essa expressão verdadeira. E para representar isso, para escrever isso, para deixar de uma maneira formal a resposta, eu vou escrever assim, então. A solução vai ser o x pertence aos reais. Então, o x pertence aos reais. Tá? Tal que x é menor que 5 meios. Então, essa é a solução que diz que o valor de x tem que ser menor do que 5 meios. Agora, pessoal, acompanhe comigo aqui um exemplo bem bacana, bem interessante sobre conjuntos numéricos para deixar tudo bem claro em relação aos conjuntos para vocês. Quais os valores de x? X pertence aos inteiros, com exceção do zero, que atendem às duas condições abaixo. Então, x tem que pertencer, pessoal, aos inteiros. Então, aqui é que está o segredo, ó. Tem que ser inteiro, tá bom? Não pode ser qualquer número. Tem que ser inteiro. Então, aí eu tenho que lembrar, quais são os números inteiros? Como que você sabe que são os números inteiros, professor? A letra Z, né? Por que tem que ser fora o zero? Por causa desse asterisco. Então, tem que ser um número inteiro fora o zero, que satisfazem, que atendem essas duas equações. Então, vamos lá. Então, vamos aqui primeiro, a primeira inequação. Então, aqui nós temos o símbolo de menor ou igual, menor ou igual. Então, vamos resolver isso. Então, eu tenho aqui x, o 3 está negativo, vai passar positivo. Então, nós temos que x vai ser menor ou igual a 4. Então, pessoal, x tem que ser menor ou igual a 4. Então, eu tenho aqui, ó, x tem que ser menor ou igual a 4. Então, a solução, se é número inteiro, então ele vem desde o lado negativo, né? Então, ele vem do negativo infinito. Então, por exemplo, aí vem aqui, aí vai lá, menos 2, menos 1. Tem que tirar o zero, então o zero não pode ser. 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o conjunto dos números. Ó, essa é a solução
da primeira expressão. Né? Eu descobri aqui que x tem que ser menor ou igual a 4. Então, 4 é o maior número aqui. Ó. E por que não tem o zero? Por causa daqui. Ó. Número inteiro tirando o zero. Tá? Agora eu vou resolver a segunda ali. A segunda, pessoal, é um intervalo. Então eu vou ter que fazer ao mesmo tempo, né? Então, como eu quero descobrir o valor do x, o 2 está dividindo. Então ele vai passar multiplicando. Então, vai passar multiplicando para os dois lados, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Menos 1 vezes 2. E 3 vezes 2. Então, nós teremos aqui, ó, menos 2 é menor que x e x é menor que 6. Então, esse é um intervalo. E esse é um intervalo, pessoal, dos números inteiros. Então, vamos lá. A solução aqui é o quê? A solução é o quê? A solução é menos 1. O zero não pode, né? Aí 1, 2, 3, 4 e 5. Então essa é a solução da segunda. Tá? Espero que tenha ficado claro para você o porquê que eu não peguei o zero, né, pessoal? Porque os números inteiros tirando o zero. Por causa que tem esse asterisco aqui. Né? E por que eu não peguei o menos 2? Porque não tem o sinalzinho de igual. Então, o próximo inteiro depois do menos 2 é o menos 1. É a mesma coisa aqui. Ó. Por que eu não peguei o 6? Por que eu parei no 5? Porque o 5 é o número inteiro anterior ao 6. Né? Então, eu não posso pegar o 6, porque não tem o sinal de igual. Nós vamos pegar o que é comum entre o primeiro e o segundo. Então, o que tem aqui e aqui ao mesmo tempo. Então vamos lá. 1 interseção com 2. Então, interseção. Né? O que tem em comum? O que é comum? Então vamos lá. Menos 1. O 1. O 2. O 3. E o 4. Então, esses números são o que atendem às duas condições, que são inteiros sem o zero. Ó, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Esses números tem nesse conjunto e tem nesse conjunto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E se você me acompanhou até aqui, não é inscrito, não deixe de se inscrever para acompanhar as demais aulas aí no canal que eu faço para vocês. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, de onde saiu ou de onde apareceu alguma coisa, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer. Deixa aquele like aí para dar uma moral aqui pro professor Valtinho e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!